questão da mediunidade, tem sintomas específicos para a mediunidade? Você diria aí alguns sintomas? Veja, eu costumo dizer que existem indicativos, né? Eu usava muito a palavra sintoma, mas quando a gente fala sintoma, parece que a mediunidade é uma doença, né? E aí ela causa sintomas. Então eu gosto mais de dizer assim, indicativos da mediunidade. Então, o que acontece? Existem fatores que são de predisposição. Então, algumas vezes a pessoa já tem gente na família que é médium, uma tia que lê carta, né? Uma avó que foi cigana. Então já tem ali alguém na família que traz uma predisposição genética, que também ajuda. Né? Também tem algo ali que ainda não se compreende na totalidade. E aí nós temos outros fatores de predisposição. Como eu falei, pessoas que são introspectivas, às vezes criança, gostam de ficar quietas, são muito pensativas. Tá? Pessoas que têm facilidade para capacidade de absorção, por exemplo, vai fazer uma tarefa simples e ela mergulha naquela tarefa e durante a tarefa ela fica em pensamentos. Por exemplo, vai lavar uma louça e fica pensando numa coisa que aconteceu dias atrás. Quando você vê, terminou de lavar já e você... Tá? E às vezes tem até conversas espirituais ali, enquanto está lavando a louça, capinando um quintal, consertando um aparelho, porque a tarefa repetitiva faz você ir para isso. Pessoas tocando violão, tá ali tocando um violão e naquela introspecção, naquela absorção ali do tocar, você entra numa espécie de sintonia. Né? Então, quando a pessoa tem essa capacidade de silenciar, né, e mergulhar na própria mente, ela relaxa o cérebro dela, né? O cérebro entra nesse outro padrão de onda do mesmo jeito que no sono. Só que aí ele não chega no sono, no delta. Ele vai lá do beta para o alfa e às vezes até quando chega no teta, onde aprofunda com o estado hipnótico. E aí nesse processo, ela abre a percepção extrasensorial. Tá? A percepção extrasensorial ela é curiosa, porque às vezes você acha... Por isso que é difícil na ciência trabalhar cientificamente com a psi. Tá? A gente chama de psi. Porque você vai fazer um teste e a pessoa já está indo lá sabendo que vai ser testada. Tá? E você coloca ela num ambiente diverso, que às vezes ela não relaxa, às vezes você tem que repetir muito o teste para que chegue nessa abertura da capacidade dela, porque se você forçar, você não consegue. É quando você relaxa que você consegue. Então, assim que ocorre. É igual a comunicação mediúnica no centro espírita. Se você sentar lá e fechar os olhos e ficar forçando, não, agora eu vou conseguir, você não consegue. Não tem como. Porque é uma sutileza, é um soltar, é um deixar. Tá? Por isso que muita gente tem medo, porque tem pessoas que não querem se soltar. Se eu me soltar, vai acontecer o quê? Mas aí o espírito ele vai entrar em sintonia com você, e o que acontece? A mente do espírito adentra na sua mente, e você vê o que o espírito sente, e o espírito vê o que você sente. Aí muita gente pensa assim, opa, vai ter um cara vendo o que eu penso? Vai ter um cara vendo tudo que você pensa, suas memórias, aquilo que você quer esconder, que você não quer que ninguém veja, ele vai ver. Não, então não quero isso. Perde a individualidade, né? Acha que já praticamente não existe. A gente tá no banho e a gente descobrir que tem alguém ali no banho todo dia te olhando, já não faz sentido fechar a porta. Não é uma coisa assim que é curiosa, porque no mundo que hoje se fala tanto em empatia e coletivo, não se fala tanto em empatia e coletivo. Quando a pessoa se depara com a mediunidade, ela não quer. Né? Não vê dessa porque forma. Eu sempre falo, a mediunidade, ela é a maior oportunidade de você praticar empatia. Porque eu conversar com você e ter empatia pelo que você me fala, eu te ouvir é uma coisa.
Agora eu imagino, eu não só te ouvir, mas eu sentir o que você sente e ver as imagens da tua memória, do que você vê, e eu sentir fisiologicamente no meu corpo a tua emoção. Depois, por exemplo, você se entristecer com algo e eu me sentir aqui no peito oprimido com aquilo que você sente. É o nível mais profundo de empatia que você pode ter. E aí tem gente que nessa hora, opa, mas aí não. Como assim eu vou sentir o outro? Ah, mas você não quer praticar empatia? Pois, não quer se botar no lugar do outro. Eu estava lendo até em algum lugar sobre, né, a comparação. Na verdade, era uma disputa entre a mediunidade e a parte científica da mediunidade, que seria uma empatia extrema, né? A capacidade do seu corpo captar sinais do outro através de expressões, né? Inconscientemente fazer aquele cálculo ali, né? E conseguir sentir o que eu está sentindo. Deixa Sim, eu... sim. Você quer concluir? Não, seria mais ou menos isso. Foi a lógica explicando a mediunidade, vamos dizer assim. Ah, que seria mais uma capacidade de perceber microsinais fisiológicos. Exato. Nós não podemos dispensar essa parte, porque nós estamos falando de uma capacidade que é holística, que é um todo. Então, esse todo vem para você. E você sentir que uma pessoa num movimento de olho, ela demonstra uma expressão, alguma coisa assim, mas isso é muito mais profundo, entende? E é claro, para uma pessoa que não experimenta isso, e ela está só indo pela teoria do behaviorismo, de você ver um comportamento que até é variável, de cultura para cultura esses comportamentos variam, essas expressões variam, então o que para um pode ser alegria, para o outro pode ser tristeza, isso já foi também demonstrado cientificamente que o behaviorismo funciona até certo ponto, mas tem pontos que não funciona, que aí você tem que reestudar. Tá? Mas olha, eu vou te dar um exemplo, né? Um exemplo. Um dia conversando com uma amiga, ela começou a contar um pouco da história dela. E aí ela contando, ela sentia a emoção da história dela. E aí chegou num ponto que eu comecei a contar a história dela. Eu falei, e aí? Não acontecia isso com você? Aí o seu pai fazia isso, e ele usava roupa tal, 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 e ficava observando tais e tais coisas. Eu disse, mas como é que você sabe disso? Eu falei, sabe, eu não sei, mas você que está me passando. Por quê? A proximidade. Você é como se você entrasse em sincronia com aquele pensamento dela. Por quê? Porque você se permite, porque você deixa, né? Você aceita aquilo para que você entenda o outro. E aí você começa a ver as memórias dela, você começa a sentir a emoção dela. Muita gente não gosta, eu vou me entristecer, eu vou chorar. E aí? O que tem de mal nisso? Sempre quando é para você auxiliar, quando é para você compreender, isso é muito bom. Agora, claro, só por curiosidade, se for só por curiosidade, não acontece. É muito difícil acontecer. Né? É quando você se rende, é quando você se entrega, quando você diz assim, não, eu não quero nada, eu só quero te ouvir e sentir o que você sente, para a gente compartilhar. Né? E aí acontece facilmente. Se você quer fazer isso de uma forma para se aproveitar de outra pessoa, para entrar na mente dela, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Deixa ser espontâneo, né? Vira uma luta, porque vira uma luta. É você tentando hackear o outro para entrar, não existe uma licença, uma entrega da outra pessoa. Eu não vou dizer que em algum momento alguém sentindo, a partir dali não entre em uma falta de ética e use aquela informação de uma forma errada. Né, para ter um domínio sobre a outra pessoa, ou uma influência. Isso a gente sabe que existe. Tem pessoas que, quando conseguem essas informações, usam de forma negativa, né, para dominar as outras pessoas.